ser do Tite? Eu acho que, mesmo com as ponderações do Danilo, eu acho que a estreia do Felipe Luiz deixa o trabalho de um ano do Tite ainda menor. Teve uma grande diferença, né? Talvez com o Tite o time tinha feito uma ou outra partida desse nível. O Danilo lembrou algumas, mas nunca fez uma partida desse nível com o Gabigol. Gabigol na escalação nunca teve, desse jeito, né? E ele talvez tenha sido mais discreto, né, no jogo. Mas ele não foi exatamente um desastre. E acho que provocou alguns momentos de saudosismo com o time do Jorge Jesus foi a sincronia que esses jogadores ainda têm, né? Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol jogaram muito tempo juntos, né? E tem uma outra coisa, né? São diferenças sutis para um treino só, né? Aquela coisa de não ter ponta, de jogar muito pelo meio, que sempre foi a vocação desse time do Flamengo, né? E o Juca tem razão. Só o Ramon Dias não sabia disso. Meu Deus do céu, como foi mal o Ramon Dias. Mas, olha, é aquilo. Eu falei para você, Tironi. Assisti aqui com minha filha de 20 anos, Madalena. Ela chegou do treino, ficou vendo o jogo, não conseguiu sair até acabar o jogo. Porque quando o Flamengo consegue jogar em alto nível, é gostoso de ver jogar. E a gente estava com isso na memória apenas, né? E isso aconteceu, sim, na quarta-feira. Em relação ao Felipe, primeiro, a primeira amostra foi boa, mas já tem algumas situações que são naturais para um técnico que está começando. A dificuldade de mexer. Não é fácil mexer numa coisa, sobretudo, que deu certo durante boa parte do jogo, quando o time não tem mais pernas. Acho que quando ele mexeu, o Flamengo perdeu o domínio do jogo, né? Quando ele tira lá o De La Cruz e coloca os pontas, o Corinthians teve as suas chances, né? Não é. E como é que será o Felipe Luiz em jogos fora de casa, como na volta contra o Corinthians? Tudo isso a gente vai ver, né? É uma incógnita. Apenas um cara que deu um treino só e conseguiu colocar um time em frangalhos, com o estádio meio vazio, jogando o que jogou, ele tem méritos. Ele tem méritos. Isso tem mais. Não tem a ver com sabotagem de jogador. Talvez o único que tivesse motivo e situação para sabotar, entre aspas, o Tite seria o Gabigol. Mas o resto não. O Léo Ortiz e o Alexandre, que jogaram muito bem, só vieram jogar no Flamengo por causa do Tite. Falaram isso. Então, acho que não é uma. Agora, sim, uma questão de astral também. Acho que estava tudo muito ruim para baixo com o Tite, inclusive as entrevistas e tudo mais. E tem esse chacoalhão que o Danilo descreveu, além de muitos acertos do Felipe da estratégia para esse jogo. Né? Foi bem na primeira amostra. Em relação ao Tite, Tironi, o trabalho de um ano no melhor elenco do Brasil, depois de 2 Copas do Mundo. Então você vê, são 8 anos em que você não percebe uma evolução. Na minha concepção, o trabalho para a primeira Copa foi melhor do que o trabalho para a segunda Copa, levando em consideração a seleção brasileira. E o trabalho dele no Flamengo foi fraco. Fraco, em todos os aspectos. Né? E acho que, se a gente pensar no futuro da carreira dele, eu não vejo mais ele entre os principais nomes no mercado brasileiro, que continua escasso, hein? Pra caramba. Vimos como é que está começando o Diniz no Cruzeiro, que foi o ex-técnico da seleção brasileira, como é que está sendo o trabalho do Dorival, tudo mais. Mas o Tite, olha. Quem está na frente, Arnaldo? Quem está na frente do Tite? Uma curiosidade. Nenhum ainda. Mas eu acho que todos esses caras dessa geração, eles estão nivelados a um principiante, ao Paiva. Eu falei outro dia que é o fim de uma era. Não sei se o Arnaldo concorda. Fim de uma era. Né? O Luxemburgo iniciou o fim dessa era. Onde é que está o Luxemburgo? Não é? Eu acho que Luxemburgo e Filipão, né, Trajano? Já veio Filipão, tentou mais velhos, eles já. Mas tinha essa segunda geração, Mano, Tite, etc. Né, tal. Dorival. Dorival, né?
Eu não vejo diferença nenhuma do Tite para esses caras hoje, mas não veio mesmo. A não ser o vocabulário rebuscado, 150 caras na comissão e tal, não vejo. E acho que ele talvez tenha que recomeçar, se ele quiser, tiver energia para tal. Também não é fácil. Eu acho que esse massacre de partidas, de treinador, a gente vê as pressões que os caras sofrem. Talvez o cara não tenha mais energia para recomeçar. Tanto começa a delegar para o filho, tal, essas coisas todas. Talvez ele não tenha energia para recomeçar. Mas que o trabalho dele foi muito ruim, mas foi. Nossa Senhora. Ninguém ficou um ano no Flamengo, né? Ninguém ficou um ano no Flamengo. E o cara ficou um ano horrível. Queria te fazer uma pergunta, mudando de pato a ganso, mas só para saber se vocês têm alguma informação. Você viu que o Zanovelli foi suspenso por 15 dias pelo erro cometido no jogo São Paulo e Fluminense. Sim. Muito bem. Como é que isso influencia no julgamento da anulação do jogo? Nada. Eu acho que influencia, como a pena foi ridícula para o árbitro, 15 dias durante a data FIFA, ou seja, ele não perde nenhuma rodada. Eu acho que dá um indício. Vai tirar férias, viu? Dá um indício do que será o julgamento do jogo. Só isso, sabe, Juca? Dá uma pista do que será o julgamento do jogo. O cara foi suspenso quando não tem coisa. Essa é uma outra coisa mesmo. A gente mudou o assunto, mas eu queria meter minha colher um pouquinho nessa história do Tite. Vamos fazer uma imagem de uma escola, de um colégio. O Tite tem pinta e a vestimenta, o physique de role, daquele diretor caretão, que usa sapato de terno, calça de tergal, aquela blusa de manga comprida, mesmo com o calor danado que faz na cidade, que tem um filho que é o Bedel, toda imagem que estou falando, tá vendo? E aí, a dona do colégio resolve trazer, para a alegria dos alunos, aquele professor de cursinho, que é badalado nos cursinhos, que todo mundo ouve falar, que chega com rabinho de cavalo, do jeito mais jovem, usa camisa regata, sabe? Então, sabe? Aí fica... Eu acho que então isso reflete o seguinte, no Flamengo o que aconteceu foi mudança de postura. Sim, sem dúvida. O ambiente, melhor do que jogar, melhor que a performance em campo, que a gente não pode negar que o primeiro tempo foi legal, que um treino só, ou dois, isso não é fruto de 1, 2 treinos. Essa coisa. Trouxe o professor de cursinho, que todo mundo conhecia, querido, porque vários alunos já passaram pelo cursinho, né? E aquele diretor chatonildo, caretão, sapato de verniz, manga comprida, que fala um palavreado ultrapassado, sabe? Então foi festa porque chegou aquele professor queridinho de rabo de cavalo. Então esse ambiente que conquista a arquibancada, que é amigo dos jogadores, isso mudou. Agora, se daqui para frente se vai acontecer alguma coisa legal, se ele vai vingar como técnico, é outra coisa. Mas a mudança de ambiente já transforma tudo. Porque aqui nós vemos lá no Maracanã, que também não tinha um público bom, como o Juca falou, foi um fiasco diante do público que o Flamengo costuma levar. As pessoas estavam felizes, estavam alegres, elas estavam vendo uma coisa, se livraram daquele cara que não combina com o Flamengo. Aliás, eu não sei com o que o Tite combina hoje em dia. Na verdade, verdadeira, diria outro, eu não sei como é que o Tite, aí você vai ver pelo talento, pelo conhecimento, pelo trabalho, o Tite nunca combinou muito com a seleção brasileira, por exemplo. Sabe? É um conservador. E o futebol brasileiro não é um futebol de conservadores. O Flamengo não é um time de conservadores. Então, na hora que entra um ex-atleta que recentemente encerrou a carreira, querido dos jogadores, querido pela torcida, que mostra que sabe falar, que sabe se expressar, ao contrário do Andrade, por exemplo. O Andrade conquistou até título no Flamengo, mas por que o Andrade não vingou como treinador? Se a gente fizer um levantamento do que aconteceu com ele. Que o Andrade era ídolo do Flamengo, foi campeão do mundo pelo Flamengo, mas se expressava muito mal. Ele tinha um vocabulário desse tamanho. Você entendeu? Ele teve liderança e foi querido no Flamengo. Quando ele saiu do Flamengo, o Andrade fora do Flamengo não era nada. Tinha só uma história para carregar. Então, eu acho que nesse momento, o Felipe Luiz está contando ao lado dele com a história recente do Flamengo, a história dele no Flamengo. Teve uma hora que falou até espanhol, né, na coletiva, que ele esqueceu que estava
porque ele também é muito benquisto no Atlético de Madrid. Então, o que eu acho que aconteceu foi uma mudança necessária e importante e jovial para que o Flamengo entre nos trilhos. Me parece que era um time opaco e se transformou num ambiente completamente diferente. Acho que isso Só conta uma muito. ponderação aqui antes, porque o Renato Maurício Prado recentemente perguntou se era da Tite Press, porque eu não estou defendendo exatamente 100% das coisas que o Tite fez e fazia. Eu concordo que a coletiva dele é um porre, isso eu sempre falei, cobrindo a seleção brasileira por anos, e eu achei isso sempre muito ruim. As decisões dele de passar para o filho responder, ruim. A questão do Gabigol, para mim, especialmente depois do Pedro machucar, horrível a decisão de manter o Gabigol atrás do Carlinhos, por pior que estivesse o Gabigol, não tem como, o Carlinhos tropeça na bola, se o Carlinhos e o Gabigol tropeçam na bola, estavam tropeçando, né? Mas o Gabigol já resolveu o jogo, o Gabigol tem um passado muito melhor que o Carlinhos, então eu teria decidido pelo Gabigol muito antes do Carlinhos. Não estou dizendo aqui que o Tite é perfeito, que o trabalho dele não tinha defeitos, sim, tinha defeitos, só o meu ponto apenas é sempre o ambiente do Flamengo, a máquina de moer técnico que é o Flamengo. O Tite não deu certo, assim como não deu certo o Sampaoli, assim como não deu certo o Dorival foi demitido com 2 títulos, assim como o Rogério Ceni foi demitido com título, enfim, a lista que a gente tanto fala e tanto sabe. De novo, o Tite sim tem problemas, o Tite teve erros, mas para mim o ambiente do Flamengo não ajuda nenhum treinador desde Jesus. Aliás, não ajudou nenhum treinador desde Jesus. Então eu tenho esses pontos e acho que essa questão do tamanho do Tite, ela pode ser relativizada de acordo com o desenrolar do trabalho do Felipe Luiz. A gente está falando sobre o impacto aqui de 90 minutos bons aliás, 90 não, 60 minutos bons do Flamengo. Dependendo do que acontecer nos próximos 3, 4 jogos, talvez a gente vai pensar, olha, nem o ótimo e teórico Felipe Luiz está dando certo porque o ambiente do Flamengo não ajuda ninguém. Só para